Olá, tudo bem com vocês? Para você que chegou em meu canal e resolveu permanecer, eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a você. E você que permaneceu e teve a oportunidade de, eu vou colocar assim, assistir a vídeos, eu vou chamar assim de alguns, eu não vou chamar de antigo, tá? Porque se você teve a oportunidade de assistir ao vídeo, eu entrei com este meu canal, não tem assim década ainda. Então eu não vou chamar, não vou usar a colocação antigo. Mas eu vou colocar assim, se você teve a oportunidade de assistir os primeiros vídeos meus, você já pode ter percebido que o meu conhecimento no tocante à Bíblia não é deste exato momento que eu venho com este novo vídeo, e nem de ontem, e nem de uma semana atrás. Não é verdade? Bem, mas hoje eu vou com uma mensagem rápida. Hoje eu vou contar uma historinha. Eu vou entrar falando novamente sobre Neemias. Neemias era um homem, eu vou colocar assim, que ele teve a cidade dele, eu vou colocar da maneira como eu li esse trecho de Neemias e me deu a entender. Ele teve a cidade dele destruída, porque naquele tempo, vamos colocar assim, as pessoas, elas montavam suas cidades. E para se proteger de inimigos, elas envolviam seus territórios, suas cidades, vamos colocar assim, seus arraiais, o local onde elas estavam, elas levantavam altos muros. E naquela época também, estas mesmas pessoas que eu vou colocar assim, conquistavam suas cidades, elas enfrentavam inimigos que queriam, eu vou colocar assim, no meu entender, invadir e tomar posse do seu território. O que hoje, né, os sem terras, vamos colocar assim, e a própria colocação da língua portuguesa chama-se de poceiros, né? Então, naquela época, as pessoas construíam, eu vou chamar suas tribos, suas cidades, os seus arraiais, e eles, para que se protegessem, eles levantavam altos muros. Porém, houve-se, eu vou colocar assim, uma batalha na cidade de Neemias. E Neemias, ele queria restaurar o muro à sua cidade que foi assolada. Eu vou colocar como eu entendi. Aí, vindo hoje, eu estava, confesso, vendo uma pessoa almoçar. E durante o almoço dela, ela almoçava e eu vou pegar aqui uma caneta para dar um pequeno exemplo da minha colocação. Ela estava com a faca, almoçando ali, o garfo e faca, e ela pegava a faca e ficava almoçando, porém com a faca assim. Aí na minha mente, me remeteu a passagem de Neemias, onde conta-se que Neemias estava com uma mão no trabalho e a outra, eu vou colocar assim no meu entender, segurando a espada, né? E aí eu peguei e pensei assim comigo, hoje não é necessário nós ficarmos segurando, eu vou colocar assim, uma espada. Não é necessário nós ficarmos ali preocupados na nossa função
e segurando uma faca, uma espada, um martelo, uma flecha, né? Existem até campeonatos de arco e flecha, né? Então não é necessário, por exemplo, um arqueiro ficar segurando a flecha. Não, eu particularmente sou contra a legalização de armas, eu confesso a você. Porque eu vou falar a verdade, no meu parecer. Se sem a legalização a coisa já é uma loucura, e se legalizar? Haja vista, vamos colocar assim, é proibido dirigir sem carteira. E houve-se também mudanças em leis de trânsitos. Porém, tem muita gente, vamos dizer, que não se atualizou, mas por ter, eu vou colocar no meu entender, em muitos territórios nacionais, vamos dar a entender, pelo menos a mim, a pessoa ela tem algum cargo, ela tem algum poder, e o fato dela ter algum cargo e algum poder no estado, no município onde ela reside, esta mesma e os mesmos que a autorizam lhe dão liberdade de dirigir. Por exemplo, eu fui uma certa vez na cidade onde eu estou, num sábado, eu estava indo, vou colocar assim, ao banco, e em atravessando a calçada do banco, eu particularmente, gente, eu confesso que eu não tenho carro. Mas o fato de eu não ter carro não me impediu de não saber como funciona, particularmente, a lei do trânsito. Então, para mim, Edilene, que não tem carro, eu penso assim, eu estou subindo a rua de uma esquina, ainda que não esteja faixa de pedestre. Eu penso assim, se eu tivesse um carro, eu estou subindo uma pequena ladeira estreita. E esta ladeira estreita, ela tem subida de carro e travessia de pedestre. Então, o que eu tenho que fazer? Estou subindo essa ladeira estreita, eu não posso simplesmente entrar de uma vez. Eu tenho que parar. E a pessoa que, quando eu fui atravessar, eu acredito que por ser sábado, aquela rua ali, eu vou colocar assim, dos bancos do município onde eu estou, é uma rua pouco movimentada. Naquele horário, a pessoa entrou de uma vez. Porém, eu confesso que Deus me deu o livramento. E eu fui para cima do capô do carro e eu caí do outro lado. Sabe quando você já viu aqueles filmes que o mocinho sai correndo atrás do bandido e entra um carro na frente dele e ele desliza por cima do capô? Foi isso que aconteceu, louvado seja Deus. E eu não vou mentir para vocês que a motorista não me pediu desculpa, ela não parou para perguntar como eu estava, se eu estava bem, não parou para me ajudar. E eu também não tenho por que mentir para vocês que ela se assustou com o que eu disse para ela, com o gesto que eu fiz para ela. Porque ela não parou para saber como eu estava, ela não perguntou se eu precisava de assistência, porque o que cabe a um motorista em ele cometendo uma infração é ele parar e perguntar à pessoa a qual foi ocorrido a infração: você está bem? Você precisa de ajuda? Você precisa que eu te leve? E não deixando de dizer que esta mesma esquina fica de frente a um hospital.
né? Então, por aí me leva a crer, como eu disse à minha mãe, que provavelmente essa pessoa, ela aprendeu a dirigir pelo WhatsApp, né? Então, bom, mas voltando aqui, eu, né, com a minha colocação, eu olhei para a pessoa e a pessoa estava almoçando, lá comendo e a faca aqui assim. E aí eu fiquei olhando para aquilo, comendo ali, e ela assim, segurando a faca assim. Aí eu pensei assim comigo, poxa vida, os valentes de Davi também, eles estavam numa função e segurando a lança, segurando a espada. O Neemias estava levantando os muros de sua cidade, de seu território, e eles estavam com uma mão, ele estava usando uma das suas mãos para trabalhar e a outra ele estava segurando a espada. Porém, hoje, a nossa espada, a nossa lança, a nossa flecha, o nosso escudo, o nosso, eu vou colocar assim, caminhão tanque, a nossa espingarda, a nossa metralhadora, o nosso revólver de soldado brasileiro, calibre 38, é a oração. Então, hoje, nos dias atuais, para você, né, descendente de Davi, heróis de Davi, valentes de Davi, a nossa lança é a oração. Haja vista que tem um versículo na Bíblia que diz: orai sem cessar, buscai o Espírito Santo como a criança anseia pelo leite. Alguém aí que é mãe, já viu o seu filho chorando à noite de madrugada com fome? Você pegar no colo e, não, meu bem, bebê, a mamãe tá aqui, adianta? Você fala, olha, guti-guti, balançar aqueles negocinho que fica de pendurado em cima do berço, parece que as crianças se irritam mais ainda. É como se ela estivesse dizendo assim, pequenininha, será possível que ela não sabe que eu tô com fome? Será possível que ela não percebe que o leite materno é meu bife? E eu quero o meu bife bem passado? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ansiar o Espírito como a criança pelo leite. E eu vou colocar na minha maneira de ir refletindo neste, eu vou chamar, texto bíblico. Eu tenho para mim que nós devemos, em nossas orações, ansiar o Espírito como se nós estivéssemos morrendo de fome todos os dias. E este orai sem cessar é exatamente por isso. Por que Neemias ele estava com uma mão no trabalho e a outra segurando a lança? Porque ele não sabia a hora e nem o momento que poderia aparecer, eu vou colocar assim, um inimigo. Os nossos inimigos hoje, muitas vezes, eles são fixos, né? São humanos, são fixos. Você não sabe. Existem câmeras pela cidade toda? Existe. Existe câmera no mercado? Existe. Mas você não sabe qual vai ser a sua reação, por exemplo, diante quantos acontecimentos trágicos se ocorrem eu já ouvi reportagens em mercados de pessoas
que entram de chinelo, de bermuda, todo despojado, todo montado na naturalidade, e ele é um negro, ele entrou para comprar, eu vou chamar assim, aquelas caixinhas de plástico de 12 ou 6 cerveja, e de repente ele é confundido com um bandido e pisa-se no pescoço da pessoa, a pessoa morre asfixiada. Então, quando a palavra de Deus diz para nós, Neemias segurava a lança, a flecha, a espada, e estava lá com uma mão levantando o muro e a outra segurando a espada. Porque ele não sabia se o inimigo viria da frente, de trás, da esquerda. Então, a hora que vier, eu já tô armado. Então, quando a Bíblia coloca orai sem cessar, é exatamente por isso. Para que em você estando no seu trabalho e chegando, por exemplo, eu vou colocar assim, um rapaz negro, né, de bermuda, chinelo, camiseta, eu vou colocar que eles chamam a moda machão, regata, aquelas camisetas bem cavadas aqui debaixo das axilas do homem, e ele entra para comprar, eu vou colocar como os meus irmãos, né, costumam chamar, um farnel de cerveja, né, e ele, por que orai sem cessar? Esse rapaz que está indo comprar a cerveja, orar sem cessar, você que está no mercado, que está como segurança, como caixa do mercado, orar sem cessar, por quê? Porque em acontecendo alguma eventualidade, você não cometa nenhum excesso. O rapaz que foi comprar cerveja, por orar, está em espírito de oração, não, em ocorrendo algum revés, ele por estar em espírito de oração, ele está com a lança, que é a nossa oração hoje, preparado, armado, ou seja, ele está munido, protegido pelo Espírito Santo. Você que está trabalhando também está com a sua lança, que é a oração, munida também com a proteção do Espírito Santo. A moça que está no caixa também está com a lança dela, a flecha, a espada, que é a oração, sem cessar. Ela também está munida do Espírito Santo. E aí, sabe o que vai acontecer? Em acontecendo uma falta de educação, em acontecendo um acidente ali no mercado, por existir, por estar muito mais pessoas com a lança, a flecha, a espada, que é a oração, sem cessar, ali, revestida do Espírito, em acontecendo, eu volto a repetir, uma falta de educação, uma indireta, um desdém, uma provocação, por você estar, volto, não querendo ser repetitiva, mas já sendo, trabalhada na oração, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz que Deus se antecipa em algum problema que porventura venha acontecer na sua vida. Você concorda que daqui 15 minutos na minha vida e na sua vida já é futuro? Você concorda? Você não sabe o que vai acontecer daqui 15 minutos. Você pode garantir certeza absoluta? Alguém prometeu que vai te ligar amanhã, mas tem uma música de Renato Russo que diz:
o amanhã provavelmente não existirá. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pois se você parar para pensar, na verdade, não há. Ele ainda fala assim. E eu vou cantar então. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Entendeu? Então, a nossa espada hoje, Neemias estava lá no seu trabalho, segurando a espada. Só que a nossa espada hoje é a oração. E aí você sai de casa orando. Uma pessoa te provoca. Você fala, Deus, olha lá, papai. Eu chamo Deus de papai. Se você chama Deus de aquele cara lá de cima, é você, tá? Ele se apresenta para mim como pai zeloso e ainda me chama de menina de seus olhos. Então, não tem como eu também carinhosamente não chamá-lo de papai. Então, eu sou daquelas. Senhor, o Senhor prometeu que daria ordens a seus anjos para que fosse comigo em todos os meus caminhos. Olha lá, ó, estão me insultando. Em nome de Jesus. O Senhor falou que a vingança é sua. Então, é uma oração. E aí o cara vai entrar, o rapaz negro, vai entrar de bermuda no mercado, vai entrar de camiseta machão, né? Toda cavada aqui debaixo, regata cavada debaixo do braço, para comprar a sua cervejinha para o final de semana, para o churrasco com os amigos. E por você estar em oração, por este rapaz também estar seguro na oração, né? Segurando a espada, né? Em abstrato, né? Porque a oração é uma espada abstrata no ser do ser humano. Sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para aquele negro que foi comprar a cervejinha dele, para o churrasco dele no sábado, com os amigos na laje, como uma pessoa. Apenas isso. E as chances de acontecer uma tragédia, de você confundir esse rapaz com um bandido extremamente periculoso, assim, cheio de periculosidade, vamos falar assim. Por você estar munida de oração e ele também, Deus agindo em você, agindo nele, agindo na moça do caixa, agindo no gerente, o dono desse mercado, com certeza, é eu vou colocar assim, um empresário feliz. Porque todos estão segurando as suas lanças, segurando as suas espadas, que é a oração. E as chances de alguém nesse mercado sair chateado, sair ofendido, sair desdenhado, sair se sentindo provocado, porque todos estão segurando a espada, ou seja, colocaram-se diante de Deus. A chance de acontecer uma tragédia, porque Deus está na frente, vai ser zero. Eu tenho certeza absoluta, porque a própria Bíblia diz, Deus, ele apresenta que ele é escudo e broquel, socorro bem presente em tempo de aflição. Então você há de convir
que se entrar um rapaz de bermudas, chinelo, camiseta regata no mercado, negro, para comprar uma cerveja, para um churrasco na laje com seus amigos, ele está com a sua espada, que é a oração, a segurança, o outro segurança, o manobrista, todos estão com a espada, que é a oração. A palavra de Deus diz que ele é escudo e broquel. Todos estão com escudo e broquel, que é Deus. Alguém pode me dizer que vai acontecer uma tragédia nesse mercado, sendo que todos estão munidos do escudo e broquel, que é Deus? Sinceramente, eu me atrevo a dizer que é improvável. Simples assim. E a palavra também de Deus diz que aonde estiver uma pessoa, onde estiver uma pessoa que ali conheça Ele de verdade, tema a Ele de verdade, pode até acontecer uma tragédia, mas pode até acontecer, eu não vou chamar de tragédia, eu vou chamar de acidente. Mas se ali tiver uma pessoa, um servo dele verdadeiro, a tragédia não é maior, ela é apenas mínima. O que poderia ser uma tragédia num lugar que tem uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, teme a Deus, busca a Deus, o que poderia ser uma coisa fatal, por ter uma pessoa ali. Isso aqui é bíblico. Tem uma passagem bíblica onde um servo de Deus pergunta a ele: Senhor, se tiver 20 pessoas naquele lugar que tema ao Senhor, o Senhor destruiria aquele lugar? Não. Deus responde para ele: porque tem 20 pessoas, eu não destruiria. Se tiver 10 pessoas, Senhor, o Senhor destruiria aquele lugar? Não. Por causa de 10 pessoas, Deus não destruiria aquele lugar. Se tiver 5 pessoas, Senhor, o Senhor destruiria aquele lugar? Não. Por causa de 5 pessoas, Deus não destruiria este lugar que este servo dele estava perguntando. Porém, existia apenas uma pessoa, que era este servo dele que estava perguntando. Então, Deus não viu outro jeito a não ser pedir para que este servo dele saísse deste lugar, porque ele iria destruir totalmente este mesmo lugar. Mas antes de destruir este lugar, ele visitou este servo dele e pediu para que este servo dele se retirasse dali. Mas antes houve uma conversa entre o servo dele e Deus. Deus, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 5, não havia. Havia apenas este que Deus visitou. Isto é para você ver o amor de Deus. Uma cidade inteira, se tivesse 5 pessoas que buscassem a Deus verdadeiramente, Deus estava dizendo para este servo dele que ele não destruiria esta cidade. Porém, havia apenas este servo de Deus, ao qual Deus virou para ele e disse: se retire deste lugar, porque eu vou destruir totalmente esse lugar. Não vai restar pedra sobre pedra e nem mesmo formiga neste lugar. Por aí você pode ver. Então eu volto a repetir. Neemias estava levantando os muros da sua cidade e, para se proteger do inimigo, ele segurava a lança, a espada. Se aparecer alguém, eu tô protegido.
Porém, Neemias é Velho Testamento. Cristo já veio. Nós estamos na Era da Graça. E a Era da Graça, a nossa lança, a nossa flecha, a nossa espada, o nosso revólver 38, a nossa metralhadora, a nossa, eu vou colocar, como é que fala? Gente, como chama aqueles caminhão, aqueles tanque? Esqueci o nome daquilo, às vezes falha aqui, tá, gente? É a coisa mais natural do mundo, dá um tilt aqui na mente, mas normal, né? É a oração. Orai sem cessar. E eu apresento aqui a moça do caixa orando, o segurança orando, o rapaz que vai comprar a cerveja orando, por que não? Um rapaz não pode ir tomar sua cerveja e orar? Sim, a palavra de Deus diz, sejai-vos moderados em tudo. A cerveja é um produto extraído de uma seiva, eu vou colocar assim, entre aspas, chamada cevada. Tem cerveja que é feita com trigo. Por aí vocês podem ver. Existem, por exemplo, o saquê, que nada mais é uma 51 japonesa. Simplificando eu aqui. Entendeu? Então, por aí vocês podem ver, cabe a ter moderação. Aí a pessoa tem moderação, a pessoa está em oração. Eu volto a repetir. As chances de uma tragédia, eu já disse aqui, um servo de Deus perguntou, Senhor, se tiver naquele lugar 5 pessoas, o Senhor destrói aquele lugar? Não. Só que Deus disse para ele, sai daí, que eu vou destruir esse lugar. Não vou deixar pedra sobre pedra. Por isso que eu digo a você, se você tiver com a sua lança, que é a oração, e se protegendo com o escudo e fortaleza, que é Deus, pode até acontecer uma tragédia, mas vai acontecer depois que Deus te tirou de lá. Eu já falei aqui, que às vezes tem certos acidentes que acontecem, que a gente vira e fala assim, putz, é Deus. Sabe aquele carro que passa assim aqueles vídeos de YouTube, de Facebook, de Instagram, que o cara tá andando e de repente passa um carro e vai... Olha, gente, se não for Deus, então, por favor, vocês me digam o que é, porque eu acredito que foi Deus, tá? Boa semana para geral.